Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje, que é de Geografia. Nós vamos falar sobre os avanços tecnológicos da indústria. Nós já vimos na aula anterior que a tecnologia está presente em nosso dia a dia. Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula que a gente já falou sobre extrativismo, pecuária, e tem tudo a ver agora que a gente vai continuar falando também. Vamos lá. Abre o livro de vocês aí, no capítulo 5, na página 23, e acompanhe comigo a aula de hoje. O avanço da técnica e o desenvolvimento da tecnologia. Nós já vimos nas aulas anteriores, a tecnologia está presente em nosso dia a dia. Você já percebeu que desde as funções mais básicas do cotidiano, que é do nosso dia a dia, como a comunicação, a locomoção na cidade, e até as mais complexas, como a produção industrial de itens de consumo, são transformadas pelas mudanças tecnológicas. Você consegue se imaginar vivendo num mundo sem as tecnologias que temos hoje e tudo que elas são capazes de produzir? Através das indústrias e fábricas? Na aula de hoje, aprenderemos sobre os avanços tecnológicos na indústria, setor que, conforme vimos anteriormente, é fundamental na sociedade que vivemos. A tecnologia, há muito tempo, vem avançando a passos largos. Um bom exemplo disso é a aviação do século XX. Nos primeiros anos do século passado, ainda estávamos aprendendo a voar. Já em 1961, o homem chegava à Lua. Também podemos pensar no exemplo dos celulares, que nas suas primeiras versões basicamente faziam chamadas de áudio e enviavam e recebiam mensagem. Vocês não são dessa época não, gente, que tinha esses celulares aí não. E também a bateria durava quase uma semana. Hoje em dia, permite diferentes formas de comunicação instantânea. Registram momentos em áudios, vídeo, fotografia, podem ser úteis para fazer compras, como instrumento de trabalho, para jogos, entretenimento, entre tantas outras funções. Todas essas mudanças, transformações e principalmente inovações são impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico. As técnicas puderam nos trazer novo, porém elas são tão velhas quanto a humanidade, pois são na verdade as formas, os mecanismos ou meios que usamos para produzir o que precisamos para viver. Já a tecnologia é tudo que envolve o conhecimento técnico e científico, ou seja, objetos, máquinas e materiais criados a partir dos conhecimentos de alguém. As ferramentas feitas de pedra na Idade Média, que é essas aqui que vocês estão vendo aí, trabalhos sobre metais como o cobre, o bronze e o ferro na Idade dos Metais, a invenção da agricultura, são todos exemplos do desenvolvimento da tecnologia e sua evolução, assim como a invenção de máquina a vapor no século XIX, a produção e o uso da eletricidade também no século XIX, ou mesmo a recente inovação da robótica. Esses últimos três exemplos, no caso, influenciam especialmente o mundo e a produção industrial, justamente porque modificaram os mecanismos de produção das coisas. Mas como isso acontece? Vamos lá. Avanços tecnológicos na indústria. As inovações tecnológicas que impactam o mundo industrial são produzidas a partir de pesquisa e ciência. Quanto maior for o desenvolvimento científico de um país, quanto mais investimentos existirem neste setor, mais tecnologia se poderá produzir. Essa tecnologia é utilizada para muitas coisas no nosso cotidiano,
mas também para a produção dos bens que consumimos, tanto dos duráveis quanto não duráveis, conforme trabalhamos na aula anterior, que a gente já viu isso. A produção desses itens, o avanço tecnológico é diretamente relacionado com as nossas necessidades do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, para circularmos pela cidade ou maiores distâncias, como de um estado para o outro, ou entre países, seja a trabalho, a passeio, turismo, precisamos de ônibus, carros, metrôs, bicicleta, aviões, navios, rede de transportes rápidas, eficazes, confortáveis. Fazem parte do nosso mundo conectado à globalização. Porém, nos seres humanos, com técnicas artesanais ou com máquinas simples, não seriam capazes de produzir esses meios de locomoção. Por isso, na sociedade que vivemos, há um papel central das fábricas, indústrias e da ciência e tecnologia. Não só estes bens de consumo duráveis que citamos, como carros, bicicletas, celulares, eletrônicos, eletrodomésticos em geral, são produzidos pela indústria e são frutos do desenvolvimento tecnológico. Bens de consumo semiduráveis e não duráveis, como alimentos, roupas, calçados, remédios, também são formulados e fabricados pelas indústrias e inovações tecnológicas. Portanto, o avanço tecnológico na indústria é consequência dos investimentos em ciência, tecnologia e pesquisa, a partir das necessidades sociais e culturais, que foram criadas e hoje são supridas pela produção industrial a partir de novos modelos de produção, do aprimoramento de técnicas já utilizadas e do surgimento de novas técnicas. Vamos aí para o setor primário e a tecnologia. Nós já falamos sobre o setor primário, que é o setor primário, né? Vamos aí para a tecnologia no setor primário. Você já se perguntou sobre o que será que existe de tecnologia por trás da comida que nos alimenta no cotidiano? A produção agrícola também impactada pela tecnologia, porque cada vez mais o plantio, a produção de grãos, verduras, legumes vem sendo executada por máquinas ou com a ajuda delas. Isso faz com que o trabalho humano seja reduzido e também que se produza em maiores quantidades. Você já viu, por exemplo, as colheitas numa plantação, como a imagem aí do lado, como essa imagem aqui? Ou essa daqui? Além disso, há também o uso de agrotóxico para inibir as pragas, aumentar sua produção. As pragas ocorrem pois esse modelo de produção agrícola é feito em monocultura, ou seja, plantio de apenas uma espécie de vegetal. Isso faz com que o equilíbrio natural do ecossistema e a cadeia alimentar seja completamente alterado, fazendo com que determinados insetos ou fungos se proliferem sem controle natural. A pecuária, que é responsável pela criação de animais como aves, gado de leite e de corte, também sofre impactos pelo avanço tecnológico. Com inovações na ciência, são produzidas muitas técnicas que podem gerar um aumento de produtividade, mas em contrapartida, uma alteração do ciclo natural dos animais, o que é impacto negativo. O extrativismo, que retira da natureza matérias-primas, como madeira, minérios, petróleo, também sofre modificações. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, olha, é a plataforma de explosão de petróleo. Já falamos sobre petróleo também. Com as novas tecnologias é possível novas formas de exploração, com mais segurança e qualidade, e tudo isso tem impactos positivos com a produção em grandes quantidades,
mas existem também impactos negativos. Por exemplo, a consequência de uso de produtos que podem gerar malefícios, além de impactos sociais, como a geração de desemprego e de um grande número de pessoas que perdem seus trabalhos porque são substituídos por máquinas. O setor secundário e a tecnologia. O setor secundário da indústria é o que faz o processamento e transformação de matérias-primas em produtos manufaturados ou industrializados. É o setor da indústria responsável por agregar valores às matérias-primas obtidas pelo primeiro setor. A sua produção, como já vimos, pode ser de bens de consumo não duráveis, mas também daqueles semiduráveis ou duráveis. Entre estes bens de consumo estão os celulares, carros, eletrodomésticos, roupas, calçados, móveis, equipamentos eletrônicos, ferramentas e instrumentos industriais. Ou seja, boa parte das coisas que usamos no cotidiano são produzidas por indústrias de alta tecnologia desse setor. Aí tem a imagem de uma fábrica fabricando carro, produzindo carro. A quantidade de muitos desses produtos do trabalho industrial é proporcional ao avanço tecnológico, pois com melhores técnicas podemos corrigir erros de modelos de produção anterior e aprimorá-los, bem como trazer inovações para estes produtos, como acontece com os celulares, que em pouco tempo já são fabricados com maior tecnologia, qualidade e utilidade. Na verdade, gente, antigamente o celular só era para ligar, você usava o celular para ligar para outra pessoa. Hoje em dia, a última coisa que a gente faz com o celular é ligar. A gente manda mensagem, a gente tira foto, a gente paga conta, faz um monte de coisa. E o último recurso é você usar para ligar. As inovações deste setor têm acontecido através do avanço da robótica, da inteligência artificial e da tecnologia de informação. As inovações técnicas aceleram cada vez mais a produção de indústria desse setor, aumentando seu ritmo e elevando a quantidade de itens fabricados, o que pode ser resumido em uma das principais características do setor secundário. Olha, a principal característica do setor secundário: produção em massa, que também incentiva o consumo em massa. Lixo eletrônico. Quanto mais tecnologia tem, mais lixo eletrônico existe. E a gente muitas vezes não sabe o que fazer com o lixo eletrônico, que não pode ser jogado em lixo comum. Os impactos gerados pela tecnologia nessa indústria são diversos. Existem benefícios que a tecnologia traz à vida humana através da comunicação instantânea, do acesso à informação, da possibilidade de locomoção em tempo reduzido e com segurança, ou mesmo com o avanço da medicina, que com novos instrumentos técnicos e informações é capaz de curar e salvar mais vidas. Porém, existe também um impacto negativo, pois uma vez a mão de obra humana é substituída em grande escala pelas máquinas, gerando desemprego. Além disso, a produção em larga escala faz com que as fábricas em constante funcionamento produzam muitos poluentes ao meio ambiente e também uma enorme quantidade de lixo orgânico e eletrônico. Acesso à tecnologia no mundo. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem tablet, nem todo mundo tem o que muita gente tem. Mesmo que hoje em dia a indústria de tecnologia seja capaz de produzir tantas coisas úteis para a humanidade e coisas boas como o avanço da medicina,
do transporte, da informação e cultura, ela ainda não garante isso a todos os lugares e pessoas. O acesso à tecnologia não é igual no mundo inteiro. Existem lugares que não têm ainda acesso à internet e tudo que ela possibilita. Isso acontece porque há países onde não existe meios ou possibilidade de se investir em ciência, pesquisa e tecnologia para promover avanço, o que faz com que a população dependa de produtos de outros países que às vezes são muito caros. Além disso, as desigualdades sociais, como vocês estão vendo na imagem aqui, e tem no livro de vocês aí também, fazem com que nem todas as pessoas, mesmo que exista investimento em tecnologia em seu país, possam acessar esses produtos por conta do seu preço. Isso revela que a tecnologia pode nos ajudar a construir um mundo muito diferente do que conhecemos, mesmo que não dependa somente dela, mas sim do seu uso, para que muitos problemas como desemprego, as desigualdades sociais, a destruição e exploração da natureza não continue acontecendo com o preço a se pagar por inovações tecnológicas que vão atender somente o grupo de pessoas que pode comprá-las. Infelizmente, a gente está vendo isso acontecer, como está acontecendo esse incêndio aí no mundo todo, né? Agora, vou dar um tempinho para vocês fazer a página 28 e a página 29 do livro de vocês. Daqui a pouquinho eu volto para a gente corrigir o dever.